Subtítulo: Devemos comer por inteiro. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, e nada deixareis dele até pela manhã. Êxodo 12, versículos 9 e 10. Alguns se tornaram muito específicos sobre o Evangelho, como se fosse responsabilidade deles escolherem os aspectos da redenção de que eles precisam. Se queremos participar da Páscoa do Senhor, devemos aceitar todas as partes dele. Ele não nos deu opção de pegar apenas o que nós queremos. Como ele afirmou na parábola, quando encontramos uma pérola de grande preço, devemos comprar todo o campo onde ela foi encontrada. Quando o Senhor comissionou seus seguidores a ir e fazer discípulos em todas as nações, ele claramente incluiu: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, 20. Quando fazemos uma escolha prévia do que iremos aceitar, nós anulamos o próprio poder do Evangelho. Frequentemente, isto é o que representa o maior desafio para nós e é o de que mais necessitamos. O assunto específico que nos intimida não é o assunto importante. Apontar e escolher o que queremos é uma abdicação do seu senhorio. Ele não pode ser recebido como Salvador, a não ser que ele venha também como Senhor. É a abdicação do seu senhorio que nos leva ao egocentrismo, que nos mata. Aqueles que dizem tê-lo recebido como Salvador, mas continuam a viver segundo a sua própria vontade, estão enganados. A verdadeira salvação é a libertação da vontade própria e da nossa vida própria pela sua vida. Se Ele não é o Senhor de tudo, Ele não é o Senhor de nada. Quando comprometemos o Evangelho para fazê-lo aceitável ou por qualquer outra razão, nós o privamos do poder de salvar. A libertação do poder do mal não é alcançada fazendo poucas mudanças, mas é alcançada pela libertação do eu farei, que está enraizado em nossa natureza caída e nas tentativas contínuas que fazemos de construir nossas torres para o céu. A tentação original e mais bem-sucedida de Satanás tem sido dizer que poderíamos ser como Deus. Gênesis 3:5. O erro mais destrutivo do homem é a determinação de ser o seu próprio Senhor. Todo mundo estimula homens feitos por si mesmo. Se alguém fez a si mesmo, ele frustrou o propósito de sua existência de ser feito à imagem do seu Criador. Homens feitos por si mesmos são supremos fracassos. O que valerá para um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O sacrifício pascual de Jesus não apenas nos cobre com o seu sangue, ele nos limpou para destruir o anjo da morte, o corpo do pecado e nossa vontade própria. Qualquer evangelho que prega a salvação sem completa entrega não traz salvação e é o inimigo do verdadeiro evangelho. O evangelho comprometido apenas nos imuniza da verdade para que não possamos recebê-la quando ela vem a nós. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á.
Mateus 16, 25. Se quisermos sua vida, devemos estar desejosos de compartilhar sua morte. Quando o Senhor chamou um homem, ele teve de deixar tudo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. Se ele requer isso de nós literalmente ou apenas em nossos corações, isso deve ser real e total. Devemos todos experimentar as lições de Jó, que teve de perder tudo antes que soubesse que o Senhor era tudo de que ele precisava. Um homem que se coloca numa postura de não precisar de nada, a não ser de Jesus, não será limitado por nada nem ninguém, a não ser por Ele. A igreja hoje está fragmentada. Temos presumido ter a liberdade de escolher por nós mesmos quais partes do corpo de Cristo iremos aceitar. Nós naturalmente gravitamos em direção àquilo que é mais confortável. O resultado tem sido um desequilíbrio debilitante na maioria das congregações. Aqueles que têm uma responsabilidade evangelística são encontrados em um grupo, aqueles com uma responsabilidade pastoral em outra, os profetas ainda em outra. Uma congregação é toda pé, a outra mãos, a outra olhos. Aqueles corpos são substitutos grotescos do perfeito corpo que Cristo está determinado a ter. Cada membro tem que estar apropriadamente unido aos outros para o corpo funcionar corretamente. Ter um coração perfeito seria de nenhum proveito sem os pulmões, rins, fígado e etc. Atualmente temos todos os corações em um lugar dizendo ser o corpo, todos os fígados em outro e assim por diante. Deve haver um intercâmbio, interrelacionamento e a correta junção das diferentes partes do corpo antes que possa haver um funcionamento efetivo dele. Os pastores têm uma natureza de precaução dada por Deus, que é protetora do seu rebanho. Profetas são visionários por natureza. Sem o balanço e influência do ministério profético, pastores tenderão a estagnar e se tornar estabelecidos em suas próprias maneiras. Sem a influência dos pastores, profetas irão cair em extremos, tendo visões que ninguém sabe como cumprir na prática. Mestres serão pragmáticos por natureza, o que é essencial para a clara comunicação da palavra, mas, sem um empurrão dos outros ministérios, eles tendem a reduzir a vida em Cristo a princípios e fórmulas que são aprendidos de cor. Evangelistas são dados para focar as necessidades dos perdidos, frequentemente se esquecendo de criá-los e amadurecê-los, mas sem os evangelistas, a igreja vai rapidamente se esquecer dos não salvos. Como os apóstolos são chamados para ser evangelistas, profetas, pastores e mestres, eles geralmente têm uma natureza mais balanceada e são dados para o propósito de manter a igreja no caminho certo. A unidade do Espírito não é uma unidade por conformidade, é uma unidade de diversidade. Por esta razão, o Senhor deu os apóstolos, evangelistas, pastores e mestres para equipar os santos. Efésios 4, versículo 12. Devemos receber todos os ministérios. Para participar do corpo do Senhor, devemos comer de tudo. Somos exortados a crescer em tudo naquele que é a cabeça,
Efésios 4, versículo 15. Os apóstolos eram orientados a dizer ao povo no templo todas as palavras desta vida. Atos 5, versículo 20. O salmista discerniu que toda a tua palavra é verdade. Salmo 119, versículo 160. Podemos ser desviados da verdade por verdades espirituais. Podemos ser desviados do rio da vida por afluentes individuais que o alimentam. Quase todas as denominações são construídas em torno de uma única ênfase. Elas podem ensinar outros aspectos, mas enfatizam uma pequena porção de toda a revelação de Deus. Sempre que enfocarmos nossa atenção em uma parte do todo, nossa competência será limitada. Somente quando nós enfocamos a verdade, Jesus, todas as outras verdades tomam sua perspectiva adequada. Jesus é a soma da obra de Deus. Até que vejamos Jesus como a soma de toda a verdade espiritual, somos como os homens cegos de Provérbios tentando compreender o elefante. Um achou que era uma árvore porque havia encontrado suas pernas. Outro achou que era um leque porque havia encontrado de uma orelha. Outro achou que era um chicote porque tinha encontrado o rabo, e por aí vai. Quando vemos o animal inteiro, entendemos que eles estão todos certos, mas, de fato, seremos enganados sobre a verdadeira natureza do elefante até que percebamos o todo. Aspectos individuais da palavra de Deus podem ser interpretados falsamente quando separados da palavra toda. O Senhor enfatizou o fato de que as Escrituras têm nela a vida eterna, somente se elas testificam dele. João 5, versículos 39 e 40. Desequilíbrio em uma área é um indicativo de uma compreensão incompleta e parcial do todo, conforme Paulo explicou. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, versículos 1 e 2. O Pai não está nos dando muitos fragmentos, Ele nos deu todo o pão. Podemos ter tal visão do corpo de Cristo unido e perfeito que temos certeza que atrairemos todos os homens para Ele mesmo. Mas a igreja não é para atrair homens, e sim para ministrar a eles e equipá-los, uma vez que tenham sido atraídos. É somente quando Jesus é exaltado que os homens serão atraídos juntos e serão atraídos a Ele. O rei Davi percebeu isso e escreveu o Salmo da Unidade, Salmo 133. Ó, quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, Jesus, que desce sobre a barba e que desce a orla dos seus vestidos. Se ungirmos a cabeça com nossa adoração e devoção, o óleo descerá e cobrirá todo o corpo de Cristo. Um dia haverá uma igreja que é perfeita em unidade, mas é provável que ela mesma nem irá perceber isso. A sua atenção estará em Jesus, não nela mesma. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.